clamor desta nação. A tua glória neste lugar, com minha alma eu vou clamar. Vou orar por ti, Brasil, com a voz do coração. Ó Senhor, atende-me, vem curar esta nação. Vou orar por ti, Brasil, com a voz do coração. Ó Senhor, atende-me, vem curar esta nação. Vou orar por ti, Brasil, com a voz do coração. Ó Senhor, atende-me, vem curar esta nação. Profetizo bênçãos para o Brasil, pelo clamor desta nação. A tua glória neste lugar, com minha alma eu vou clamar. Por ti, Brasil, com a voz do coração. Ó Senhor, atende-me, vem curar esta nação. Com a voz do coração. Ó Senhor, atende-me, vem curar esta nação. Por ti, Brasil, com a voz do coração. Ó Senhor, atende-me, vem curar esta nação.
Acredito que estejam me ouvindo. Vamos conferir. Isso, acho que a transmissão está boa. Só checando aqui, está tudo certinho. Vou acrescentar aqui o nosso arquivo de hoje. Eu dou as boas-vindas a você hoje, segunda-feira, dia 8 de setembro de 2025. Agradeço pela sua companhia para a nossa oração do meio-dia pelo Brasil, né? Deixa eu ver se eu consigo pôr o slide aqui. Nós estamos numa campanha nacional de oração em favor do Brasil, em favor da nação brasileira, né? Pedindo a Deus que abençoe o nosso Brasil. E agora sim, aqui eu vou colocar aqui no palco, no slide aqui para vocês verem. Vamos ver. Opa! Cadê? Agora sim. Agora sim. Tá. Então aí, agradeço a todos que estão nos acompanhando. Nós estamos numa campanha nacional de oração pelo Brasil, e eu agradeço a sua companhia. Está aqui a irmã Maria de Fátima, dizendo: Pai seja convosco, Deus abençoe nossa nação, e dizendo aqui também, enviando alguns pedidos de oração, né? Deixa eu ver. Peço oração por todos os pedidos de oração do grupo, os enfermos, enlutados, relacionamentos familiares. Verdade, irmã Fátima, vamos nos lembrar. A transmissão está ótima, agradeço. Nossa irmã Maria de Fátima, ela é de Cândido Mota, aqui no interior de São Paulo, né? Então já temos um estado participando da campanha de oração. A irmã Laíde é do Mato Grosso. Pai seja convosco, Deus nos ajuda a vencer. Amém, irmã Laíde, que assim seja. Mais um estado representado. E a irmã Marinalva, lá do Sergipe, no Nordeste, abençoados sejam os homens de boa vontade. Amém, irmã Marinalva, obrigado, viu? Somos, então, 3 estados hoje aqui na nossa campanha nacional de oração. Estamos começando o programa hoje com 3 estados representados: São Paulo, Mato Grosso e Sergipe, né? Que Deus abençoe nossos irmãos desses estados e a todos que estão orando pelo Brasil. Né? O meu nome é Samuel Marques, eu sou pastor da Igreja de Deus em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, e nós estamos aqui com a campanha de oração Ore pelo Brasil ao meio-dia, né? Opa, deixa eu ver minha gravata aqui. Aí. Ore pelo Brasil ao meio-dia. É uma campanha de oração, nacional. Nós estamos convidando todo o país para orar conosco. Ore ao meio-dia pelo Brasil. Irmãos, nós estamos orando porque estamos vendo aí uma situação bem atípica, né, no nosso país, totalmente fora da normalidade, né? Os irmãos já devem ter reparado aí, né? Nós estamos com uma guerra comercial já em andamento, né? Nós estamos aí com tarifas, sanções econômicas, né? Já voltadas aí para uma guerra comercial. Estamos numa guerra diplomática, né, irmãos? Nós não temos representante diplomático do Brasil nos Estados Unidos. Os Estados Unidos também, a embaixada aqui no Brasil tem publicado coisas que não estão de acordo, né, com aquilo que é um bom relacionamento entre os dois países. Nós estamos vendo, irmãos, uma disputa aí ideológica, né? A maneira de pensar, a maneira de trabalhar, os países que nós estamos nos aliando, a administração brasileira, são inimigos, né, dos Estados Unidos e do eixo do Ocidente, né? Então, a Rússia, China, Irã, são países que, tradicionalmente, né, têm disputas e diferenças fortíssimas com o Ocidente, e nós estamos alinhados com esses países, né, a atual administração do governo federal, e isso tem trazido aí dificuldades. E nós temos, irmãos, algo inédito também, que é a punição de autoridades brasileiras pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, né, que é a cassação de vistos e a aplicação da Lei Magnitsky, né, que é uma lei dos Estados Unidos que pune autoridades que praticam a corrupção ou abuso de autoridade, ou de alguma forma estão envolvidas com violações de direitos humanos. Então, irmãos,
uma coisa assim inédita, nós nunca vimos isso. Isso nunca aconteceu no Brasil. Então, irmãos, nós estamos apreensivos com essa situação. E qual é a resposta do cristão, irmãos? A resposta do cristão é orar, né? Nós vamos orar, vamos buscar em Deus a direção de Deus, a bênção de Deus sobre a nossa nação, sobre o nosso país. E é isso que nós vamos fazer, né? Então, nós não vamos convocar nenhum protesto, nenhuma luta armada, nós não vamos convocar nenhum motim social, nós não vamos convocar, não estamos pedindo intervenção estrangeira, militar, nada. Nós estamos convocando os cristãos para orar. Então, se você acha que essa é uma situação que é inédita, que é preocupante, que é algo assim que a gente nunca tinha visto e parece estar meio estranho isso tudo, então nós vamos orar, né, irmãos? Nós vamos buscar a direção de Deus. Eu acho que ontem também os irmãos viram manifestações aí por todo o país, os irmãos viram um desfile de 7 de setembro, né? Totalmente diferente, né? Assim, esvaziado, né? Nós não se vê público ali naquele evento realizado em Brasília, é tudo muito fora do padrão, irmãos, né? Muito fora do padrão. Estamos vivendo algo que o Brasil nunca viveu antes. E então, qual é a postura do cristão? Orar, né? Então, nós vamos buscar a Deus em oração a respeito disso tudo. Chegou aqui também a Adriana Vilalva, ela é de Assis, no interior de São Paulo. Pai seja convosco, irmãos, orem pelo nosso país. Meu sentimento também às famílias enlutadas. E a irmã Cida de Colombo também enviando saudação, Pai seja convosco, do Paraná. Então temos agora mais um estado, que é o Paraná. Somos 4 estados aqui, São Paulo, Paraná, Mato Grosso, Sergipe, representados na nossa campanha nacional de oração. Irmãos, aqui tem os comentários, né, os irmãos mencionando, no nosso grupo de oração, a igreja tem um grupo de oração chamado Orai Sem Cessar. É um grupo de oração muito efetivo, irmãos. Nós oramos ali todos os dias, irmão, de manhã, de tarde, à noite, de madrugada, qualquer horário que você entra no grupo, tem alguém orando. O grupo já tem mais de 90 pessoas participando. E tem sido uma bênção, irmãos, as orações e o companheirismo, o amor cristão, irmão, que nos une ali orando uns pelos outros. Então, irmãos, ali tem 2 questões esse final de semana que são bastante, assim, emblemáticas para nós, né, bastante representativas, que são, irmãos, o falecimento, né, tanto aqui em São José do Rio Preto, do irmão do presbítero Luiz. O irmão do presbítero Luiz, chamado Roberto, faleceu neste final de semana. Teve um ataque fulminante ali do coração e parada cardíaca. Foi algo assim, irmãos. Ele pronto para sair para trabalhar, né, com o caminhão carregado. Eles fazem eventos, tem uma empresa de eventos. E ele pronto para sair, caminhão abastecido, tudo certinho, e sentiu uma dor, foi para o hospital, irmãos, e não teve o que ser feito. Infelizmente, faleceu. E deixa, né, a esposa, 2 filhos, é uma tristeza, irmãos, né? O irmão mais novo do presbítero Luiz, né? Então, jovem, assim, né, meia idade, uma pessoa da minha idade, um pouco mais velho que eu, mas uma pessoa, irmãos, que com toda a saúde, trabalhando, tocando a vida, né? A gente sente muito, né? E sente também pela família, né? Os irmãos, a mãe também, né? Além da família próxima, a esposa e os filhos, também a irmã, o irmão, a mãe, todos, né? Hoje de luto, muito sentido, irmão, todos nós, por essa perda, né? E também, em Salvador, a tia da nossa irmã Iara, né? Que ela também pediu orações e falou a respeito, e essa tia também faleceu, né? Muito infelizmente. Onde esse final de semana nós tivemos essa notícia de 2 falecimentos, assim, de pessoas muito próximas aos membros do grupo. Então, nós apresentamos aqui, irmão, o nosso sentimento, né, aos familiares, que Deus possa trazer conforto, né, a essas famílias, irmão. A morte, ela coloca tudo em perspectiva, né? A gente começa a olhar, a gente olha esse dia, né, é visto de outra forma, né? O dia que acontece uma morte, a gente vê tudo de outra maneira, né? A gente começa a imaginar, né? Coloca a nossa própria vida em perspectiva. E o autor lá do Eclesiastes, ele diz assim, né? De Eclesiastes, ele diz assim:
que é melhor ir num lugar onde tem um velório do que uma festa, porque ali onde tem um falecimento, a gente pensa na vida, né? A gente vê a necessidade de servir a Deus, a gente repensa as nossas próprias ações, né? E numa festa a gente não pensa em nada, às vezes comete excessos, né? E aquilo não vai trazer benefício para ninguém. Mas essa ocasião geralmente nos coloca para refletir sobre a nossa própria vida, nossa comunhão com Deus, nosso papel como cristãos, irmão. Então, hoje nós temos, né, infelizmente, essa notícia do luto e pedimos oração de todos em favor das famílias que estão passando esse momento difícil da perda dos seus familiares. Chegou aqui o nosso irmão Ivo, também lá de Colombo, Pai seja com todos os amados irmãos, e o casal Ocilene e Emerson, né, tá enviando Pai seja convosco, Pai seja com todos os irmãos, os queridos irmãos, os dois são lá de Barcarena, no Pará, né? Muito obrigado, mais um estado aqui então, né? Então nós temos Paraná, temos Mato Grosso, Sergipe, Pará e São Paulo, né? 5 estados aqui na nossa campanha nacional de oração pelo Brasil. Muito obrigado a todos por estarem juntos conosco aqui orando pelo Brasil. Também temos ali no grupo, irmãos, alguns pedidos de oração em função de decisões a serem tomadas, necessidade de trabalho, enfermidade, né? Então, estamos sempre orando ali uns pelos outros, além da oração pelo Brasil, né? Isso aqui é uma campanha específica, nós estamos orando pelo Brasil, mas ao meio-dia, mas continuamos orando pelos outros motivos e pelas outras pessoas, por todas as outras situações, normalmente, né, no grupo de oração todos os dias, tá? Então, essa é uma campanha para orar pelo Brasil ao meio-dia, só isso. O restante, a gente continua orando e pedindo a Deus a bênção a todos os irmãos, né? Irmãos, estamos distribuindo o livro Rumo ao Trono, né? Ensina-nos a orar. É um livro que vai te ensinar a construir um hábito de oração, para que você ore mais, para que você busque a vontade de Deus em oração. Também distribuindo o livro A Lista de Trump, que é um livro gratuito, mostrando as autoridades do Brasil que foram punidas, né? Que tiveram o seu visto de entrada nos Estados Unidos cassado, revogado, por ordem do secretário de Estado Marco Rubio, que é da administração do presidente Trump nos Estados Unidos. Então, irmãos, pedindo que você ore também por essas pessoas e que Deus converta os corações, que elas busquem ao Senhor, que nós possamos ter sempre, irmãos, o cristão sempre busca, nós não buscamos vingança, não queremos punição de ninguém, nós queremos que Deus ilumine e que permita que eles façam um bom trabalho a favor dos brasileiros. E hoje, irmãos, especificamente, nós estamos falando do habeas corpus, né? Só quero lembrar aqui, os irmãos do habeas corpus, que nós temos um livro também, deixa eu voltar aqui, não achei aqui o livro, não está aqui a imagem do livro. Mas eu quero lembrar aos irmãos que eu tenho um livro também, que eu distribuo para os meus alunos de direito. Esse livro chama-se Meu Primeiro Habeas Corpus, que mostra ali para os alunos como entrar com habeas corpus mesmo antes da formatura como advogado, né? Então, não precisa ser advogado para entrar com pedido de habeas corpus, né? O habeas corpus é uma ação que é o auge do acesso à justiça, né? Porque ele não precisa formalidade, não precisa pagar custas, não está sujeito à sucumbência, que é pagar o advogado da outra parte, não precisa, inclusive, ter advogado. Então, você pode entrar, qualquer cidadão brasileiro pode ajuizar um pedido de habeas corpus. Então, eu tenho um livro sobre esse assunto e eu apresentei os alunos, quando eu vou iniciar a matéria de direito constitucional, eu mostro os remédios constitucionais, as ações constitucionais que existem para exercício direto, né, da cidadania, e o habeas corpus é o único que você pode ajuizar sem advogado, né, porque o mandado de segurança, ação popular, todas as outras, você precisa do advogado. Mas, para o habeas corpus, não, né? Então, ele é o auge, o mais alto grau de livre acesso à justiça que existe no Brasil, chama-se habeas corpus. Então, eu apresentei os alunos com esse livro. E agora, irmãos, eu estou presenteando você também. Na descrição desse vídeo hoje, eu sempre coloco lá o Orai Sem Cessar, todas as coisas que nós temos, né? Todos os senadores do Brasil, para você orar pelos senadores do teu estado. Mas hoje, irmãos, eu estou ali na descrição só o livro do habeas corpus. Então, você que ainda não tem, que ainda não baixou, entra no YouTube, vai na descrição do vídeo, clica no link e você vai baixar um livro chamado Meu Primeiro Habeas Corpus. Esse livro
vai mostrar como ajuizar uma ação de habeas corpus. E eu vou conversar mais sobre isso hoje com vocês. Chegou aqui a nossa irmã Maria José, também de Colombo, no Paraná. Pai seja convosco. Amém, irmã Maria José. Obrigado pela participação. Somos, então, 5 estados aqui hoje orando pelo Brasil. Irmãos, por que estamos orando pelo Brasil? 1 Timóteo 2,2 dizem, orem pelos reis, por todos que têm autoridade, para que possamos viver uma vida calma e pacífica, com dedicação a Deus e respeito aos outros. Irmãos, nós cremos que Deus pode mudar as coisas através da oração. Nós cremos, irmão, na transformação da sociedade através da oração. Nós cremos, irmão, que Deus pode fazer um milagre para o Brasil através da oração, irmãos. E está escrito na Bíblia, orem pelos reis e por todos que têm autoridade. Nós estamos orando. Estamos orando pelo Executivo, Legislativo, Judiciário, por todos os poderes do Brasil, por todas as autoridades que estão exercendo poder no Brasil, pedindo que Deus abençoe o trabalho delas, abençoe suas vidas pessoais, para que eles se convertam ao Senhor e, principalmente, que o trabalho deles se reverta em benefício dos brasileiros. Muito bem. Então, é isso, nós vamos continuar orando pelo Brasil. Também tem a promessa de que Deus vai ouvir a oração, perdoar os pecados e sarar a nossa terra. Então, você está convidado, irmãos, a orar pelo Brasil. Muito bem, hoje eu quero falar com você sobre o habeas corpus, né? A gente concluiu a semana passada inteira sobre o habeas corpus e eu falei para vocês que eu protocolei um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, né? Então, entendendo que nós temos hoje alguns inquéritos na Suprema Corte que não estão seguindo o devido processo legal. Esses inquéritos foram abertos por um juiz, e não é juiz que abre inquérito. Esses inquéritos eles estão sendo conduzidos por um juiz que foi nomeado sem sorteio. E quando você tem uma corte colegiada com vários juízes, você tem que sortear qual deles vai atuar no caso, você não pode apontar o dedo para alguém. E também esse inquérito foi conduzido a partir de abril de 2019 contra a vontade do Ministério Público. O Ministério Público é o dono da ação, é ele que é dono das ações penais públicas no Brasil e ele que investiga. Então, se o Ministério Público disse se o inquérito é ilegal, tem que fechar, o inquérito teria que ser fechado. Mas o relator, na época, desconsiderou esse pedido e seguiu investigando contra a vontade do Ministério Público. Então, todos esses pontos, ter sido aberto por juiz, ter o relator designado sem sorteio e ter o inquérito ser continuado, né, prosseguido as suas atividades contra a vontade do procurador-geral, é que eu entendo que ele é nulo e que ele deve ser anulado, e que as pessoas que foram presas no contexto desse inquérito sejam libertas, e que as pessoas que estão em prisão domiciliar seja revogada, que as pessoas que estão de tornozeleira seja retirada. Todas essas pessoas, irmãos, sejam livres e que os outros inquéritos que surgiram a partir deste também sejam anulados. Então, eu fiz um habeas corpus com esse objetivo, protocolei na Suprema Corte do Brasil, é o habeas corpus 259743. Esse habeas corpus, irmão, foi negado pelo relator, numa decisão monocrática, né, sozinho, o relator que pegou o processo negou, que foi o ministro Edson Fachin, e então eu recorri para que o pleno, todo o tribunal se manifestasse sobre esse pedido. Então, estava impedido, dos 11 votos possíveis, estava impedido de votar o ministro Alexandre de Moraes, e não votou. E eu entendia que também estava impedido o ministro Dias Toffoli, né, que ele também estava indicado como autoridade coatora. Mas ele também votou. E aí o relator, que era o ministro Fachin, votou assim, olha, eu acho que não deve admitir esse habeas corpus, e os outros seguiram esse voto, né? Os outros 9 ministros seguiram esse voto, com exceção do ministro André Mendonça, que seguiu com ressalvas, né? Então ele disse, olha, eu só acho que não cabe o pedido, mas quanto aos assuntos que o habeas corpus trata, eu não estou analisando esses assuntos, só estou dizendo que não cabe. Então, irmãos, foi, né, 9-1, né, dos 10 votos, esse 1 ainda com ressalvas, tal,
mas quase foi 10-0, vamos dizer assim, né? E o voto número 11 estava impedido de votar, então só tinham 10 dos 11 votos possíveis, um estava impedido, então passou a ser 10. Dos 10, o relator votou, os outros 9 acompanharam, só um com ressalvas. Então ficou praticamente 9-1 aí. Então, irmãos, essa votação. E eu entendo que isso é algo muito grave, muito problemático para nós, porque eu não sei se os irmãos sabem, mas durante o período militar, os militares tomaram o poder no Brasil, né, assumiram o poder, assumiram a presidência, assumiram o Brasil, mas eles mantinham, irmãos, um certo ar de normalidade, de legalidade, de atendimento à lei, à Constituição, tudo normal. Até, irmãos, 1968, isso de 64 a 68, quando foi editado o Ato Institucional número 5. E o que é o AI-5? Acho que você já ouviu falar. Os irmãos que estão assistindo aqui, alguém já ouviu falar no AI-5? Você já ouviu falar? Alguém que está assistindo aqui, puder responder aí, escrever aqui no comentário, escreva para mim aí, por favor, se você já ouviu falar do AI-5, tá? Porque durante o regime militar foram editados esses atos institucionais, né? E foram 16 atos institucionais. Só que todo mundo só fala do número 5, né? Então, quando a gente fala de ditadura, de repressão, as pessoas mencionam o AI-5, né? E eu estou perguntando hoje para vocês, quem está assistindo o programa, se você já ouviu falar do AI-5. Se você já ouviu falar, escreva aqui para mim. Então, assim, pessoal, lembrei também de uma situação aqui. O pastor Eugênio fez uma pergunta outro dia e eu não vi a pergunta dele, depois vi, achei que ia responder depois e no final eu não respondi. O pastor Eugênio perguntou se um estrangeiro for preso, se é possível entrar com pedido de habeas corpus. Se não me engano, foi essa a pergunta que ele fez. E sim, é possível entrar qualquer prisão, porque na verdade nós estamos atacando o ato de prisão, né? Então, é aquela prisão que é ilegal. Então, é ela que nós estamos atacando, é essa prisão que nós estamos questionando com o habeas corpus. E num menor grau, né, de importância, vamos dizer assim, é quem foi preso, né? Então, qualquer um que foi preso, eu tenho o direito de entrar com o pedido de habeas corpus para liberar aquela pessoa, para rever aquela ordem de prisão, não necessariamente liberar, mas para que seja revista aquela ordem de prisão. A pessoa pode ser liberada no final, se o juiz entender que o habeas corpus é legítimo, é procedente, e a pessoa pode ser mantida presa se o juiz entender que tem justo motivo, sim, para ela ficar presa lá, então ela vai continuar presa. Então, veja, irmãos, só respondendo a pergunta do pastor Eugênio, né, que eu me lembrei agora, que eu vi aqui nos comentários e acabei não respondendo. Então, se for um estrangeiro preso, você está aí em Curitiba, né, o pastor Eugênio, e um estrangeiro foi preso, você pode entrar com habeas corpus para liberar aquele estrangeiro, tá? Você está questionando a ordem de prisão da autoridade brasileira que prendeu, né? E aí, se a pessoa que foi presa é brasileiro, é estrangeiro, não vai fazer diferença, a ordem será revista pelo judiciário, tá? Então, só respondendo a pergunta do pastor Eugênio. Agora, irmãos, falando sobre o AI-5, o nosso irmão Vanderlei, lá de Juara, está dizendo aqui, sim, eu já ouvi falar sobre o AI-5. Então, o que é o AI-5, irmão? Obrigado, irmão Vanderlei, pela participação. O AI-5, irmãos, foi um ato institucional, ou seja, foi um ato expedido pelo governo da época, sem aprovação do Congresso, sem o processo legislativo normal. Ele estabeleceu uma nova ordem aqui no Brasil e ela incluía, irmãos, a suspensão do habeas corpus para quem fosse preso por crime político, por quem estivesse se opondo ao regime militar da época. E este AI-5, irmãos, endureceu o regime, né? Porque o regime vinha, não, a gente está seguindo a lei, a Constituição, blá, 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 de repente, e a Constituição falava do direito ao habeas corpus. De repente, vem o AI-5 e fala, não tem direito a habeas corpus. Irmãos, qual que era a consequência prática disso? Vamos para a prática. Na prática, quem fosse preso durante o regime militar
acusado de se opor ao regime militar, se opor ao governo da época, alguém que fosse preso, irmão, como entendendo que ele era alguém que era um opositor do regime, ele não tinha direito ao habeas corpus, ele era um preso político sem direito a ter aquela ordem de prisão revista. Aquela ordem de prisão dele não seria revisada, analisada por outra autoridade para ver se foi legal ou não. Se foi preso pela polícia do regime, pela política atual, pelo governo atual como opositor do governo, você não vai ser solto, você vai ficar preso e acabou. Então, irmãos, por que se fala tanto do AI-5? Né? Que o nosso irmão Vanderlei já disse aqui, olha, sim, eu ouvi sobre o AI-5, ele conhece, ele se lembra dessa conversa. Foi em 1968, irmãos, faz bastante tempo. Eu, inclusive, não era nascido nessa época, né? Eu sei desses fatos pela história, pelo estudo dessa época, da história recente do país, mas eu não vivi esse momento, né? Mas lá em 68, irmão, quando lançou o AI-5, suspendeu o direito ao habeas corpus. E esse é o ponto, irmão. Quer dizer que esse regime não permite as pessoas se manifestarem, a livre manifestação do pensamento, não permite a liberdade de expressão e não permite sequer a liberdade física de ir e vir, porque se eu pegar você se opondo ao regime, eu tranco você na cadeia e ninguém tira você de lá. Então, irmãos, isso foi um marco. O AI-5, irmãos, é a prova de que aquele período foi um período ditatorial, foi um período de exceção, foi um período, irmãos, do qual a nossa democracia se envergonha. Não devíamos ter aquele período. Não devíamos ter aquela suspensão do direito ao habeas corpus. E essa suspensão do direito ao habeas corpus, ela aconteceu, olha, raríssimas vezes na nossa história, algumas vezes no Império, por conta das revoltas, das coisas que aconteceram, situação equivalente à de guerra. Durante o período Vargas, quando ele instalou uma ditadura também no Brasil, e depois no AI-5, irmãos. Então, vejam, são pontos, são situações pontuais ao longo da história que nos envergonham, irmãos. E agora, irmãos, sexta-feira passada, quando o Supremo deu os 10 votos lá, todos a favor de não acolher o habeas corpus quando é feita uma prisão por ordem de um ministro do Supremo, no meu entendimento, irmãos, está sacramentado, oficializado a ditadura do Brasil. Uma nova ditadura no Brasil. Olha, o irmão Paulo Caniac também está dizendo, eu me lembro. Ele se lembra lá do AI-5, né? Quando o AI-5 tem várias medidas, né? E a principal delas é a suspensão do direito ao habeas corpus. Obrigado, irmão Paulo. Né? Mais um irmão que está nos assistindo aqui, mais uma pessoa que dá o seu testemunho do AI-5. Então, veja, irmãos, o AI-5 é grave, ele é representativo. Por quê? Porque ele realmente deixou oficial, isso aqui é uma ditadura, porque quem for preso contra o regime não será solto, eles vão prender e acabou, boa sorte, você vai ficar preso. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês, assim, qual é a minha percepção, a minha leitura dos fatos hoje. A partir do momento que eu vi todos os votos do Supremo, né, os possíveis, né, ali com alguma ressalva do ministro André Mendonça, mas todos os votos do Supremo, dizendo, não cabe habeas corpus quando um ministro do STF determina a prisão. Irmãos, para mim está muito claro um novo período de ditadura no Brasil, um novo período para eu colocar no meu livro. Então, no livro está lá os períodos de suspensão do habeas corpus. Teve lá no Império, teve na ditadura Vargas, teve no AI-5. Agora, irmãos, tem mais um para colocar na lista. De 2019 até hoje, a pessoa que é presa por um ministro do STF não tem direito a habeas corpus. E eu acho até isso engraçado, eu brinco com os meus alunos, né? Eu falo, olha, se o ministro do STF está no shopping, andando, fazendo suas compras, e ele vê alguém assaltando ali, né? Uma pessoa que tirou a bolsa, tirou a carteira da bolsa de uma mulher e tal, ele vai lá, segura o ladrão
chama a polícia, aquela pessoa é presa. Ele dá ordem de prisão ali, como qualquer cidadão poderia fazer. Segura o ladrão, espera chegar a polícia, dá ordem de prisão para ele. Tá. Ele não tem direito a habeas corpus, então? Mas por quê? Porque foi o ministro do STF que prendeu. Entende? Então, veja, irmão, o absurdo, né? Não faz sentido isso, irmão. Não faz sentido. Como que tem uma prisão no Brasil que não cabe habeas corpus? Isso é uma violação de direitos humanos. Isso é uma violação do Pacto de São José de Costa Rica, que o Brasil é signatário. Isso é uma violação da Constituição, que diz que sempre que alguém estiver preso, tenha o direito de ter a prisão revista, irmão. Sempre, está escrita a palavra sempre na Constituição, artigo 5º, 68. Então, irmãos, sinceramente, eu não sei o que dizer, né? A não ser que estamos vivendo uma nova ditadura, né? Porque hoje, se o ministro do Supremo, né, o inquérito não tem nenhum tipo de limite, né? Não tem limite territorial, porque o juiz de Rio Preto, irmão, ele só julga em Rio Preto, ele não julga causas de Catanduva ou de Minas Gerais, é só Rio Preto, ele tem um limite geográfico da atuação dele. O juiz civil, irmão, só julga causa civil, ele não julga trabalhista, ele não julga militar, ele só julga ação civil. É isso, irmão, ele tem uma limitação pela matéria, ele tem uma limitação geográfica, ele tem uma limitação pela instância que ele participa. Se ele é da primeira instância, ele não julga os processos da segunda instância. Então, os inquéritos no Supremo, irmão, não tem nenhum tipo de limite. Não tem limite geográfico, não tem limite de matéria, não tem limite de pessoa. Então, irmãos, é uma coisa doida, não tem qualquer limite. E se o ministro mandar prender, está preso, não tem habeas corpus. Então, isso é a descrição clara do que é a ditadura. Na ditadura, você não pode criticar, você não pode falar mal do regime, senão você vai sofrer consequências. Então, na Coreia do Norte, quem fala mal do governo é preso e fica 3 gerações preso. O filho nasce na cadeia, continua preso. O neto nasce na cadeia, continua preso. Só o bisneto é que vai sair de lá. A pena é por 3 gerações, se você se opor ao regime. Isso se não for morto, né? Se você não for a pena de morte, você é preso por 3 gerações. Em Cuba, você não pode se opor ao regime. Na Rússia, na China, você não pode se opor ao regime ou você vai diminuir o seu score social ali, né? Tudo que você faz tem que ter uma classificação, uma pontuação, se você está de acordo com o regime. Você saiu daquilo que é a proposta do Partido Comunista Chinês, você vai perdendo pontuação que te impede, irmão, de frequentar as melhores escolas, te impede de ter os melhores benefícios sociais, te impede de ter o direito de mudar de cidade. Você vai ficando preso, eles vão tirando a sua liberdade se você discorda do regime. Isso, irmão, sabe o que é isso? É a ditadura. É o governo, irmão, autoritário. É o governo que não te dá abertura para discordar dele. E se você discordar, você vai sofrer a consequência. E no Brasil hoje, irmão, é isso. Se você se opor, se você falar mal, se você criticar uma dessas autoridades e ela decidir te prender, ele joga a chave fora e você vai continuar preso sem direito a habeas corpus, sem que ninguém tenha poder para revisar essa ordem de prisão. Isso, irmãos, é a definição clara da ditadura. Né? Então, nós tivemos agora, nesse final de semana, o ministro Gilmar Mendes publicou um texto lá na rede social dizendo, olha, não tem ditadura de toga. Tem, mas ele postou isso acho que no domingo, né, no 7 de setembro, mas na sexta ele tinha dito, ele votou junto com o ministro Fachin dizendo que não cabe habeas corpus para quem é preso pelo ministro Supremo. Então, veja, sexta-feira ele vota, não cabe habeas corpus, o habeas corpus está suspenso. Domingo ele fala, não tem ditadura de toga. Consigo entendermos, não consigo. Então, hoje, né, eu só quero dar essa palavra, nós já estamos avançando bastante no tempo. Eu fico bastante preocupado, né, com o rumo que o Brasil está tomando. Acho que nós, né, temos agora algo marcante, né? Eu entendo, para mim, esse processo aqui, irmãos, olha, habeas corpus 259743 no Supremo Tribunal Federal é a prova documental de que nós estamos
vivendo hoje uma nova ditadura no Brasil, né? Estamos vivendo uma nova ditadura no Brasil. É uma prova, irmãos, documentada, né? Não é algo assim que eu estou dizendo o que eu acho, é uma coisa assim que eu estou pensando que é a opinião do pastor Samuel, do professor Samuel. Não, eu agora tenho uma prova documental. Agora eu tenho certeza que, do mesmo modo como foi o AI-5, uma prova, irmão, de que aquele período foi uma ditadura, hoje eu entendo que o habeas corpus 259743 no Supremo Tribunal é a prova, irmãos, a decisão colegiada, os 10 ministros votaram a favor de não receber o pedido de habeas corpus. Não é que o meu pedido foi negado, irmãos. Então, veja bem, o pedido foi aceito, processado, todo mundo leu, viu os argumentos e falou, não, você não tem razão. A pessoa que está presa vai continuar presa porque está certo essa prisão. Nós fizemos a revisão e concluímos que está tudo certo. Não, não foi isso que aconteceu. Foi dito o seguinte, para essas pessoas que estão presas, não cabe habeas corpus. É isso, irmão, que me deixa indignado, é isso que me deixa com a certeza de que estamos vivendo uma nova ditadura. Tá? Não é por conta de ter um pedido negado. Você vai falar, ele é um advogado, o pedido dele foi negado, ele está aí chorando as mágoas. Não, não é isso. Se o meu pedido tivesse sido negado, ele foi negado, tá bom, não tenho razão, perdi. Não, irmão, não é que o meu pedido foi negado. Os habeas corpus, não é só o meu, todos os habeas corpus que estão chegando lá no Supremo desde 2019 estão sendo inadmitidos. É outra palavra. Ele não é admitido a entrar, entende, irmão? Então, uma coisa é você entrar lá na escola, ser matriculado, tudo certinho, depois você fala, olha, eu não me adaptei na escola e agora eu estou saindo, vou embora. Tá, é uma coisa, irmão. Outra coisa é você chegar no portão e alguém falar, ó, aqui você não entra. Tá? Então, é muito diferente, irmão. É muito diferente eu ser matriculado, eu estar frequentando, eu não me senti bem, senti que as pessoas não me aceitaram muito bem aqui, agora eu quero mudar de escola. Tá bom. Agora, eu cheguei no portão e já me mandaram embora. Não me deram a chance de conhecer se eu realmente ia me adaptar ou não. Não me deram a chance de me matricular, não me deram a chance de conhecer os professores. Eu cheguei no portão e me mandaram embora. É isso que aconteceu aqui, irmãos. A inadmissão é não receber o pedido. Nós não vamos nem analisar. Não cabe, não tem espaço aqui para o habeas corpus. E isso, irmão, é uma violação de direitos humanos. Né? Simples assim. Uma garantia constitucional e a Corte Constitucional está lá para assegurar que o habeas corpus seja um direito civil que tenha efetividade prática e ela, nesse momento, está impedindo as pessoas de terem acesso a esse importante remédio constitucional. Então, é isso, né? Esse foi o resultado, né? Então, os votos chegaram bem no final do dia. Eu não consegui, eu tinha só um resultado parcial, né? Quando a gente conversou na oração do meio-dia de sexta-feira. Então, hoje eu tenho o resultado final para passar para os irmãos. Foram 10 votos contra, né? Só o ministro André Mendonça que fez uma ressalva, né, de que ele só estava falando do habeas corpus, mas não dos assuntos que ele tratava. Mas, irmãos, foi 10 pessoas para votar e os 10 votaram que não cabe. Então, assim, né, eu acho que está oficializado no Brasil, né, mais um período de suspensão do habeas corpus em relação a essas questões políticas. Eu sinto muito informar os irmãos que estamos vivendo uma ditadura no Brasil. Né? Mais uma vez, infelizmente, nós estamos aí vivendo um período de ditadura na nação brasileira.